Primeira epístola do apóstolo São João é o texto, capítulo 1, versículo de número 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem crê nessa palavra? Eu vou ler de novo com vocês, tá? Prestem muita atenção. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Agora eu quero que todos repitam comigo esse texto conforme eu parar na minha versão bíblica. Vamos comigo. Se confessarmos, vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto nos garante a absolvição de nossos pecados. Esse texto nos garante libertação dos nossos pecados. Quando nós cometemos um pecado, nós temos o diabo, as pessoas e nós mesmos para nos acusar. O diabo é um acusador de quem peca. Não diga que Deus lhe acusa. Não diga o Espírito Santo me acusou. Só foi eu pecar e me acusou. Isso não é bíblico. O Espírito Santo não acusa-nos. O Espírito Santo nos convence apenas. O diabo, diz a Bíblia, que ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus, mas nós temos o inimigo chamado ser humano. Quando nós erramos, eles parecem que não esquecem nunca. Uma coisa que você cometeu há 20 anos, pois não tem gente que lembra até hoje. 25 anos, pois tem gente que não esquece do que você fez. Mas para você não se reclamar muito, eu vou lhe dizer uma coisa: tem coisa que você fez há tantos anos e você até hoje diz assim: até hoje eu me arrependo, até hoje eu peço perdão a Deus por aquilo que eu fiz. Você sabe por que a gente pede perdão a Deus depois de 10 anos que cometeu um pecado? Sabe por que a gente pede perdão a Deus de novo? É porque a gente não acredita que Ele perdoou. Se eu acreditasse que Ele havia me perdoado, eu não tinha mais necessidade de estar o tempo todo: me perdoe por aquele erro que eu fiz, porque Ele perdoou. Então esse texto aqui bate contra esses 3 acusadores seus: o diabo, que lhe acusa porque sabe que para ele não tem perdão. Não adianta orar pelo diabo, nem fazer campanha para ele. Por isso que nós não fazemos, porque ele não tem perdão. A Bíblia diz que Deus não mandou seu Filho para salvar anjos, e o diabo é um anjo caído. Agora, as pessoas que acusam você também não têm direito, porque a maioria das pessoas que acusam é porque pecam mais do que você. Irmãos, gravem essa palavra no coração, pelo amor de Deus. As pessoas que mais acusam são as que mais erram. Investigue essas pessoas, aquelas pessoas que gostam de relembrar o que você fez. Veja como é a vida de cada uma delas. Mas tem você também. Às vezes ninguém fala mais no que você fez, mas você vai dormir e ainda se lembra de vez em quando de dizer: meu Deus, me perdoe pelo que eu fiz. Significa dizer que você não está tão confiante de que Deus é capaz de lhe perdoar. Mas esse texto aqui tira qualquer dúvida do seu coração. Esse texto diz que
se confessarmos os nossos pecados. Deus é fiel e justo, Jesus Cristo é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É uma promessa que Deus nos dá. Para eu ficar livre do meu pecado, eu não tenho necessidade de pagar nem um centavo. O pagamento que Deus exige aqui é uma confissão. E essa confissão tem que ser a Ele. E essa confissão é mais do que palavra. Essa confissão é um reconhecimento. Confessar é reconhecer que errou e dizer: Senhor, eu errei. Quando você confessa, você não justifica a Deus. Quando você vai confessar um pecado, você não diz: Senhor, eu vou te confessar esse erro, mas tu sabes muito bem quem foi que me empurrou nesse buraco. Você não confessa assim. Queixe-se, diz a palavra, o homem dos seus próprios erros. Então, quando você vai confessar seu pecado, você vai queixar-se de você mesmo. Senhor, eu sou pecador, eu sou quem errou. A culpa não é de ninguém, é minha. Bispo, e se alguém tiver uma culpa, não diga, deixa Deus julgar isso aí. Você não vai confessar por ninguém, você vai confessar por você. Senhor, eu errei, me perdoe. Agora chame o pecado pelo nome. Eu falei um palavrão desgraçado, eu desejei mal a alguém, eu queria matar alguém, eu desejei que alguém se esborrachasse, eu me alegrei quando alguém se entristeceu. Senhor, eu deixei de fazer algo para a tua obra. Diz o que foi que fez. Quando você vai confessar, você não chega para Deus e diz assim: Senhor, perdoe todos os meus pecados. Essa confissão é muito vaga. Você chegar e dizer: Senhor, me perdoe todos os meus pecados. Você foi muito vago. Quais pecados você está reconhecendo? Quando você vai confessar, é porque você reconheceu o pecado. Agora, se você não lembra de nenhum, e Deus está lembrado, aí você diz: Senhor, se eu estou esquecido de confessar um pecado na minha vida, Tu me sondas e me conheces. O salmista disse: Tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aí sim você não está lembrado do pecado, nem o Espírito Santo lhe mostrou, mas você sente que alguma coisa está pendente. Aí você vai a Deus e diz: Senhor, Tu que me investigas, me perdoe qualquer coisa lá. Mas se você está lembrado do erro, confesse. Mas essa confissão, que é um reconhecimento de pecado, tem que ser feito com uma fé na fidelidade de Deus. Sabe por que Deus perdoa você? Por causa da fidelidade dele. Se Deus não perdoasse você, Ele não seria fiel. Agora, quem Deus é fiel para perdoar você? Deus é fiel. Deus é fiel a uma palavra que Ele mandou escrever. Isaías escreveu: Deus é rico em... Quem sabe o restante? Perdoar. Se Ele é rico em perdoar, Ele não pode deixar de perdoar quem confessa, porque Ele é fiel ao que Ele fala. Irmãos, vocês sabem o que significa quando Deus emite uma palavra? Ele vela por ela para cumpri-la. Se você entender isso, ou seja, Ele até disse que quando emitia uma palavra, é como se Ele ficasse amarrado naquela palavra que Ele disse. Entendeu como é o caso? Então, quando Deus soltou a palavra dizendo: eu sou rico em perdoar, então agora Deus se acha no dever de perdoar quem confessa,
porque Ele já disse. Não tem como Deus não perdoar quem confessa. Não tem como você confessar: Senhor, meu Deus, me perdoe. Bispo, se eu já tiver pecado 10 vezes o mesmo pecado, não tem como Ele não perdoar. Tenha cuidado com essa repetição, que nós pecamos repetitivamente às vezes. Peça a Deus para lhe livrar dessa repetição louca que muitas vezes nós entramos. Não é só você não, eu também. Mas se for a 10ª vez, se for a 1000ª vez, pois Ele perdoa do mesmo jeito. Agora, às vezes nós não temos vergonha de pedir perdão por um pecado a 10ª vez, não? Você comete mas de novo, meu Deus, com qual cara eu vou me apresentar? Pode pedir perdão. Deus é o dever dele perdoar, se você confessar. Agora, bispo, onde é que fica confessa e deixa? É o seguinte: o confessa e deixa é o seguinte: eu confesso e meu propósito é não realizar. Satanás tem que ficar sabendo disso. Mas, irmãos, como a carne é fraca, lá na frente ele pode rasteirar de novo. Nessa hora, não deixe o diabo botar na sua cabeça que por causa daquele versículo Deus não perdoa. O que a Bíblia está ali proibindo é de você pecar relaxadamente por querer. Eu vou confessar agora e mais tarde eu peco de novo porque Deus é rico em perdoar. Não vai banalizar a coisa. Você confessa com a intenção de deixar, mas amanhã sua carne é fraca. Você não pode falar as mesmas bobagens por esquecimento, por alguma coisa, por uma tentação. Então não se envergonhe. Chegue a Deus: Senhor, pequei de novo. Eu não havia planejado fazer isso, pelo contrário, eu havia planejado não fazer, mas eu caí de novo. Miserável homem que sou, me perdoe, Senhor. O apóstolo Paulo às vezes entrava num dilema assim. Lembra que ele uma vez disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pois o que eu quero fazer, eu não faço. O bem que prefiro fazer, não faço. O mal que detesto, findo fazendo. É porque às vezes ele dizia: meu Deus, de novo. É a carne, irmão. Nós erramos, mas não se envergonhe de ir a um Deus fiel. O Deus que é fiel ao que falou. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sabe o que é perdoar o pecado e purificar de toda injustiça? Perdoar pecado é acabar com o pecado, e purificar significa dizer eliminar a consequência. Ou seja, você ir para o inferno por causa daquele pecado não vai mais. Muita coisa que você deveria passar por causa daquele pecado que você confessou, ele se acabou ali. Isso não acontece com todos eles, nós sabemos, é bíblico. Mas se Deus não tirasse consequências do seu caminho, de tantos erros que você fez, se ele deixasse todas as consequências, você não estava mais vivo. Você está vivo porque Deus resolveu passar uma borracha no que você fez. Em alguns casos na vida, como Davi e tantos outros, até na minha, quem sabe eu estou numa situação hoje, em algum caso, você, um erro, uma bobagem que você cometeu lá atrás, e aqui você leva a consequência de algumas coisas, mas Deus não permite todas as consequências virem, porque senão você não resistiria, porque o que nós fazemos desagrada a Ele. Mas Ele nos perdoa e nos purifica por intermédio do seu sangue. Essa purificação não é por meio do batismo, não é por meio de nada que você faça, é por meio simplesmente do seu sangue, pois a palavra diz aqui para nós que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de toda injustiça. Então você, se está aqui nesta noite, eu vou terminar aqui, para você que está aqui, está em casa, dizer uma coisa: não deixe Satanás infiltrar no seu coração que você vai entrar em 2022 cativo dos mesmos pensamentos. Não deixe o diabo estar em seu coração que Deus não lhe perdoou, que Deus não lhe perdoa. Agora, pode ser que fulano de tal não lhe perdoe. Não confunda. Você disse uma coisa, fez uma coisa, fulano de tal não lhe perdoa. Aí você está tristinho da vida. Irmão, dá um desconto aí, meu irmão. Dá um desconto. Você se preocupa tanto com o que as pessoas dizem de você. Eu nunca disse a ninguém que você não se preocupe com o que as pessoas dizem.
até certo ponto, para melhorar, para ver se ajusta alguma coisa, mas entrar em pânico, ficar louco, porque alguém não gosta de você, porque alguém diz que você não consegue, porque alguém não lhe perdoa, você vai ficar louco por isso. Vá dormir em paz. Tem muitas pessoas que para elas você nunca vai valer nada. E eu lhe digo uma coisa, são pessoas que muitas vezes Deus resolve deixar bem longe de você. E muitas vezes você fica indo atrás, se Deus já cortou do seu caminho. Elas não querem mais nada com você. Agora, será que não é por isso que a Bíblia diz que é de que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor te acolherá? E não está bom com Deus não? Aleluia! Quem te sustenta é o Senhor, meu irmão. Olha, eu vou te dizer, se você puder, tenha 1 milhão de amigos. Nem aquela música tão bonita, antiga, secular, mas eu quero ter milhões de amigos. Mas não vai ter não, você não consegue. Eu duvido, eu quero, mas não quero. Eu quero, mas não consigo. Jesus não conseguiu 1 milhão de amigos. Ele conseguiu 12 discípulos, mas amigos dele mesmo eram 3. Não é verdade? Então, eu quero ser amigo, mas você não vai conseguir muitos não. Você pode conseguir muitos seguidores, irmão, mas amigo primeiro é Jesus. E alguns catados que Jesus deixa na terra, para você não viver só. Tem uns amigos que Deus coloca na sua vida, mas tem gente que para ele você não vale nada. Então você se apega com Jesus, amém? Que é fiel e justo. Sabe por que muitas pessoas não perdoam você? Porque não são fiéis, não são justas. Elas não ligam para o que falam. Sabe quem é que perdoa, irmão? Sabe quem é que ajuda você? Sabe quem é que fica do seu lado? Quem é justa, quem é fiel. Quem tiver a característica de Deus, perdoa você. Sabe por que muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar quem ofendeu? A pessoa às vezes peca. Quando chega na igreja a gente fica, meu Deus do céu, será? Nossa atitude não deveria ser essa. Deveria ser assim: Senhor, transforma essa pessoa de coração. Transforma. Mas bicho, a pessoa só fazendo, irmão, não é tudo não, meu irmão. É aquela pobre pessoa. Espera que aquela pessoa se recomponha, seja fiel e justa, que você vai acreditar que Deus pode transformá-la. E se ela não for transformada, irmão, mas você fez sua parte. E quando alguém pisa no seu pé, quando alguém pisa no seu calcanhar, quando alguém lhe ofende, sabe por que nós temos dificuldade de perdoar? Nós temos dificuldade de perdoar porque muitas vezes nós não somos fiéis e justos. Mas eu quero terminar dizendo uma coisa a vocês, que vocês vão gostar. Vai tirar dúvida de muitas pessoas. Você acha que você tem condição de perdoar alguém que não se arrependeu nem lhe pediu perdão? Você já pensaram nessa curiosidade? Alguém pode dizer para você: fulano de tal, irmã, tu já perdoaste fulano de tal? Eis uma questão: como é que você pode perdoar fulano de tal, que acabou com o seu nome, ainda hoje quer acabar com o seu nome, se fulano de tal continua fazendo? Eu pergunto: Deus perdoa o pecador sem o pecador se arrepender? Respondam. Deus perdoa um pecador sem o pecador se arrepender? Sim ou não? O homem pecou, não pediu perdão a Deus, não se arrependeu, não confessou, tem perdão para ele? Não tem. Aí você pode perdoar fulano e Beltrano que lhe ofendeu como? Essa é uma questão para você estudar, para você meditar, raciocine. Como que você pode perdoar alguém que passou um rasteiro em você e está planejando passar outro? Como é que você pode gostar de uma pessoa que passou uma rasteira em você e está planejando de passar outra rasteira? Como é que você pode gostar de uma pessoa dessa? Querido, olha, é o seguinte: quando alguém lhe ofende, o perdão que você pode emitir é o seguinte: tirar o ódio do seu coração, liberar a pessoa de dentro de si. Senhor, eu não tenho nem um problema com ela, eu não quero o mal dessa pessoa de jeito nenhum. Você pode liberar seu coração. Isso também a gente chama de um perdão, no sentido para você viver em paz consigo mesmo e com Deus. Agora, teu perdão para aquela pessoa que quer fazer de novo, não tem perdão para ela.
ela não vai se beneficiar de nada. Quem vai se beneficiar é você. Aquela pessoa só se beneficia de um perdão se ela se arrepender. Se ela for a Deus e confessar, Deus perdoa. E se ela não confessar, Deus perdoa? Deus perdoa? Não. A mesma coisa é você. Você quer fazer melhor do que Deus? Raciocine. Você quer fazer melhor do que Deus? Se Deus está dizendo, se não me confessar, eu não perdoo. Por que Deus não perdoou Satanás? Eu duvido o Satanás chegar e dizer, ô Senhor, eu fiz errado lá no céu. Até hoje ele quer lutar contra Deus. Como é que Deus perdoa ele? Nunca o diabo vai querer mudar. Então não tem perdão. Quem não se arrepende não tem perdão. Agora, quando alguém lhe ofender, aí você pode dizer, Senhor, vou repetir, no meu coração não mora nenhum pensamento de fazer maldade dessa pessoa. Então, tenha misericórdia dessa vida, faz com que essa vida mude, e que essa vida venha um dia me pedir perdão para ela se acertar comigo. E eu, de mim, não tenho nada contra essa pessoa. Então isso a gente chama de perdão. Irmão, tu perdoa fulano, perdoei. Nesse sentido. Neste sentido. Apenas. Mas você emitiu um perdão para aquela pessoa que não se arrependeu, quer fazer de novo. E o perdão lá, foi lá e limpou a barra dela aonde? Com Deus limpou aonde? Assim estava bom demais. Alguém lhe ofendeu, você perdoado. Aí ela está bem com Deus? De jeito nenhum, ela não se arrependeu. Ela só toma posse do benefício do perdão se ela se arrepender e confessar. Agora, você se arrependeu e confessou diante de Deus, não tem para que confessar novamente. Sabe por quê? Deus é fiel e justo para perdoar seu pecado e lhe purificar de toda e qualquer injustiça. Não é só de uma parte não, é de tudo. É de tudo. Quando você pede perdão a Deus, a dívida foi paga. A Deus mesmo, Deus perdoou. Deus anulou. É como se você devesse uma conta na minha loja. Eu fosse um empresário e vendesse artigos evangélicos, e você chegasse lá e dissesse, bispo, eu quero comprar um terno. Aí mês que vem eu te pago. Aí quando for mês que vem, você chega, o terno foi R$1.000. Aí eu pego, lhe entrego a nota e você elimina a sua conta. Ou então você chegasse e dissesse, bispo, eu estou sem poder pagar esse terno. O que é que eu faço? Eu pegasse a nota e rasgasse. Pronto, riscar a sua conta. Você não me devia mais nada daquele terno. Aquele passaria a ser seu. Assim é diante de Deus. Diz a Bíblia que Deus rasgou o escrito de dívida que você tinha com Ele. Sopra um amém aí em nome de Jesus. Deus rasgou, está rasgado, está aniquilado. Deus rasgou. Então você não precisa mais se culpar pelo pecado que você cometeu. Se confessou, está perdoado. E se qualquer coisa que vier na sua mente é o diabo ou sua carne, pode repreender no nome de Jesus. Recebe essa palavra? Então aplauda essa palavra que nós vamos agora falar com Deus em oração. Feche seus olhos. Pai querido, eu louvo ao teu nome pela tua palavra. Eu te louvo porque eu acredito que o Senhor é fiel e que o Senhor é justo. Que o Senhor não permite, meu Deus, que os nossos pecados fiquem sem solução. Porque o Senhor é justo, é fiel e maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela revelação de tua palavra. Que ninguém entre 2022 pensando que deve alguma coisa, se já confessou. O Senhor já eliminou a conta. Muito obrigado no nome do Senhor Jesus. Tua igreja concorda com tua palavra, por isso diz amém e amém.